coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Uma palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é meio longo, cheio de simbolismo e de ensinamentos. Vamos acompanhar com toda a nossa atenção esse relato. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus.
Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Ontem eu fui fazer uma visita à fazenda que a gente ajuda a manter em Pojuca, fazenda para recuperação de dependentes químicos, né? Fiz uma surpresa para eles, cheguei sem avisar e lá eu encontrei, são 18 rapazes, né, que fazem esse processo de libertação. E aí fiz uma reunião com eles para falar do Evangelho e escutar os testemunhos, que é uma das coisas que eu mais gosto, é escutar os testemunhos, né, daqueles rapazes, daqueles que estão conhecendo Jesus Cristo, porque o nosso método, o método da nossa fazenda é fazer com que os internos conheçam Jesus Cristo e rezem o terço todos os dias. Esse é o método. Não existe outra metodologia. E o que impressiona é como eles se tornam alegres por começar a conhecer Jesus Cristo e a ver aquilo que eles não viam ainda, e se perceber amados por Jesus Cristo, e eles testemunhando isso com uma alegria, né, uma satisfação extraordinária, como uma grande descoberta, como quem encontrou um tesouro até então desconhecido, até então escondido. E a verdade é essa, eles encontraram um tesouro, e então eles falam dessa descoberta como o novo nascimento, e aí se relacionam com Jesus Cristo de uma forma diferente. Então, mais uma vez, eu percebi me encantei com esses testemunhos, de perceber a grandeza e a força de Jesus na vida daqueles homens, né? Tinha também um exemplo impressionante de um senhor de 62 anos, que viveu o tempo inteiro no álcool, né? E agora se descobrindo uma outra pessoa a partir de Jesus Cristo. E o mais impressionante, quem o levou para a fazenda foi a sua mãe, de 94 anos, né? E ver aquela senhora amando o seu filho, né, não desistindo dele, mesmo depois desses anos inteiros, acreditando que ele possa sair do vício. A sua mãe, de 94 anos, rezou o terço, uma lucidez. Então são exemplos extraordinários da força de Jesus, que muitas vezes nós que nos mantemos fiéis, participando das missas, podemos nos acostumar tanto em ser de igreja, que podemos perder a oportunidade de nos encantar com Jesus Cristo
de nos deixar ser transformados por Ele, pois o Evangelho fala disso. O Evangelho está falando exatamente dessa experiência. O cego que Jesus encontrou são aqueles que nunca tiveram a chance de conhecer Jesus. O cego é aquele que nunca viu outra coisa, porque a sua cegueira não permitia. Quantas pessoas vivem cegas? Os fariseus são aqueles que se dizem conhecedores da palavra. Os fariseus são aqueles que dizem enxergar, conhecer muito bem, mas na verdade eles mesmos é que não conseguem perceber a beleza de Deus na vida deles. E aí julgam, maltratam, perseguem. Quando Jesus Cristo curou este cego, antes disso ele disse: eu sou a luz. Quando na palavra de Deus existe, quando se coloca esta palavra, eu sou, já está dizendo que é da parte de Deus, é o próprio Deus. Então o cego está descobrindo que aquele que está na sua frente é Jesus Cristo. Quando Jesus faz aquele barro com a sua saliva e toca nos seus olhos, significa que Jesus veio para refazer a criação. Deus fez o homem do barro, diz a palavra, e com o barro, Jesus Cristo renova a pessoa. É uma renovação total da sua vida. E perceber que aqueles rapazes estão sendo renovados, ou seja, tocados na sua essência, no barro, no seu nada, para ser uma nova criatura. Jesus toca então com o barro aqueles olhos para que ele pudesse enxergar, unge aquele homem e depois pede que ele se lave na piscina de Siloé. Ou seja, Jesus não pega aquele homem nos braços ou pela mão e leva para a piscina, mas pede que ele vá. E naquele tempo não tinha essas calçadas que a prefeitura está pedindo para fazer, com essa lista amarela, que conduz o cego melhor pelo caminho. Inclusive, não sei se vocês já estão se preocupando de fazer as calçadas, nós já fizemos a nossa lá. A prefeitura está pedindo que se façam as calçadas adaptadas, adaptadas. A gente tem que fazer a nossa parte. Bem, mas não tinha essas calçadas e ele foi à piscina de Siloé, se lavou e ele começou a enxergar. Esse se lavar na piscina significa para a comunidade o batismo. Aquele homem estava passando por um processo de ser batizado. A comunidade, e o evangelista João, que escreveu este evangelho, está descrevendo o caminho do batismo, do catecumenato. A pessoa é ungida, depois é banhada na água e assume uma nova vida em Cristo por meio do batismo. Então, cheio de simbologia este evangelho. Os fariseus, que são aqueles que acham que enxergam tudo, eles não percebem a maravilha do milagre e duvidam do milagre e questionam até o fim, inclusive os seus pais, para saber se realmente ele era cego. E eles ficam até o fim sem enxergar a beleza e a grandeza de Deus. É o risco que nós corremos. Os de fora, que nunca foram à igreja, se libertando e conhecendo Jesus Cristo e se transformando, e nós correndo o risco, que estamos sempre aqui, de não perceber as belezas de Deus, de nos acostumar, de achar que sabemos demais, e aí perder a chance de conhecer o fascínio que é seguir Jesus Cristo, porque nos acostumamos. E os fariseus, eles, ainda mais complicado, é que eles oprimiam as pessoas. Esse cego mesmo era um oprimido. Um oprimido porque, para os judeus radicais, aquele homem era um pecador, por isso que ele era cego. Ou então os seus pais foram pecadores, por isso ele era cego. Então ele era subjugado, era tido como uma pessoa inferior. E Jesus Cristo diz: não, ele não é pecador e ninguém dele pecou. Pelo contrário, como ele é agora, é uma forma de se manifestar as maravilhas de Deus. Então, Jesus Cristo mostra um lado positivo totalmente diferente do que eles pensavam. Jesus Cristo está transformando a ideia das pessoas.
Até hoje, quando se tem um filho com alguma deficiência, quando se nasce alguém com um certo defeito, ainda tem pessoas que pensam que ele trouxe a herança de alguns antepassados e por isso nasceu daquela forma. Mas tem aquelas outras famílias também que percebem quanta maravilha a família ganhou ao receber aquele menino, aquela pessoa, né? E cuidar dele se tornou então uma forma de transformação da vida familiar, né? E aí de superação de uma série de coisas, as maravilhas de Deus se manifestando. E a conclusão do evangelho, que é interessante: o cego se prostrando diante de Jesus. Eu creio que tu és o Messias, e diz: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Alguém só pode prostrar diante de Deus, e o cego sabia disso, e os judeus sabiam disso. Alguém só pode se prostrar diante de Deus. Então, a conclusão é que aquele homem aceitou Jesus Cristo como seu Deus e Senhor. Esse deve ser também o nosso caminho, né? Ser transformado por Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor da vida, como Senhor da nossa existência. Se você quer ser recriado, ser transformado, né, por Jesus Cristo, deixe-se tocar por Ele, né? Como a gente cantou, como um barro na mão do oleiro, que Ele vai te recriar, refazer, né? Nos transformar, fazer com que a gente veja coisas que a gente não conseguia ver ainda. Se nessa quaresma a gente não conseguir perceber uma mudança, não foi uma quaresma bem feita. Precisamos mudar em alguma coisa. A gente precisa perceber certas belezas e maravilhas que a gente não percebia. Aí sim a gente está sendo tocado por Jesus Cristo. A gente está se deixando se espantar com novidades até então não conhecidas. Porque às vezes a gente fica muito bitolado nas nossas coisas, bitolados nos nossos negativismos, bitolados na nossa falta de fé. Muitas vezes nós temos a tendência a sermos negativos, mas existe muito mais para ser visto nesta vida, muito mais. Quando eu estava vindo mesmo para cá, como eu agradecia a Deus o sol maravilhoso, como eu agradecia a Deus a possibilidade de poder guiar o carro, de vir para cá, de ter esse lugar para vir, de ter me alimentado. São coisas do dia a dia, mas que não podem ser tratadas assim de qualquer forma. São milagres de Deus. É isso que eu te convido nesta manhã, para que os olhos possam se abrir, para que a gente possa se encantar como aqueles rapazes, se encantando com uma vida como se estivesse nascendo agora. Meu Deus, quanto tempo perdido! E saber que Jesus nos ama, Jesus te ama muito, e esse amor nos transforma. Não vamos nos acostumar nas nossas rotinas sem deixar o novo acontecer. Jesus Cristo, quando toca a nossa vida, Ele nos transforma, e essa transformação é para melhor, é para a felicidade. Contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance